Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Espero que bem. Bem, esta aqui é a continuação do estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Antes de eu começar a ler e a explicar, tá? Eu quero lhes perguntar, tá? Vocês estão gostando dessas mensagens? Vocês estão sendo edificados por elas? Se sim, peço que deixe seu comentário, dizendo o que você tem aprendido e como a sua vida tem sido abençoada com essas mensagens. Está bem? Obrigado. Em Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 35 está escrito. Perdão. É um pouco longo. Versículo 18 em diante está escrito: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Até aqui por enquanto. Após o Senhor Jesus ele ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, a fama dele se espalhou por diversos lugares, e muitos sabiam em quem ele era e o que ele havia feito. E a fama dele também havia... E os discípulos, João, após terem testemunhado aquele milagre, eles foram até o seu mestre, que estava preso por causa da palavra, e anunciaram a ele o que o Senhor Jesus havia feito. João, ele estava com dúvida se Jesus ele é o Messias que o povo de Israel tanto esperou. E por isso ele enviou dois seus discípulos para irem até o Senhor Jesus e confirmarem se era ele o Messias, se ou não. Porque ele queria saber se ele era o Cristo ou era apenas um profeta. Tá? E quando os discípulos eles foram, eles perguntaram conforme o seu mestre lhes mandou. E naquele momento, o Senhor Jesus ele havia operado muitos milagres. Ele curou muitas pessoas que estavam doentes e sofrendo males físicos e espirituais. Ele expulsou demônios e libertou pessoas da opressão demoníaca. E ele também curou deficientes. Após aquele momento, o Senhor disse para os discípulos de João irem até João e disseram o que eles viram e ouviram. O Senhor ele não falou abertamente: eu sou o Cristo, mas assim, digam o que vocês viram e ouviram. Por quê? O Senhor Jesus ele precisava ir para a cruz do Calvário para que com a sua morte todos nós pudéssemos receber a oportunidade de salvação. Se os judeus soubessem que Jesus ele é o Messias, Cristo ele não seria crucificado e todos nós estaríamos perdidos. E outro motivo também é que o Senhor ele quer que os judeus reconheçam que ele é o Messias. Ele deu testemunho sobre si mesmo, sobre o que ele havia feito, para que o discípulo João ele dissesse o seu testemunho. E João ele reconhecesse Jesus ele é o Messias, porque o que as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento falava sobre o Senhor Jesus, o que havia profetizado que ele faria, o Senhor Jesus fez. Ele cumpriu as profecias. O Senhor ele queria que João Batista ele chegasse à conclusão e reconhecesse: Jesus é o Messias que Israel tanto espera. E para que, reconhecendo a Cristo, João Batista ele fosse também salvo. E além disso, o Senhor também ele declarou aos discípulos de João que bem-aventurado é aquele que nele não se escandalizar. Isso quer dizer o quê? Segundo o que ouvi de um certo homem,
bem, estudiosos da Bíblia, escândalo significa tropeço. Isso. Ou seja, é bem-aventurado aquele que não tropeçar por causa de Jesus. Como alguém pode tropeçar por causa dele? É quando uma pessoa ela interpreta errado os seus atos e palavras. Mas quando o Senhor Jesus diz uma palavra, uma pessoa interpreta incorretamente e ela faz o oposto do que ele queria que fosse feito. Então, a culpa não é do Senhor. Ou quem errou foi a pessoa que interpretou errado do Senhor. Nós também seremos bem-aventurados se nós entendermos bem e corretamente o que o Senhor Jesus nos diz e Ele faz. Porque, como posso dizer, entendendo isso, nós compreenderemos profundamente o Senhor Jesus e saberemos qual é a vontade de Deus, o que Ele quer que nós façamos. E com isso, entendendo o Senhor e sabendo o que Ele quer, o bem acontecerá a nós. Versículo 24 em diante. E tendo-se retirado os mensageiros, João começou a dizer à multidão acerca de João: Que saís a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saís a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e delícias estão nos palácios, nos passos reais. Mas que saís a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de que está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos sendo batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Até aqui por enquanto. Após o Senhor Jesus dar aquela resposta aos discípulos de João, os discípulos eles se retiraram e foram até o seu mestre dizer o que lhes foi dito pelo Senhor Jesus. Então, o Senhor ele começou a falar com a multidão que o seguia e que havia se encontrado com João tempos atrás. Por que vocês foram ao deserto? Vocês foram para o deserto para ver uma cana sendo abalada pelo vento? Vocês foram para ver um homem com roupas caras? Homens com roupas caras estão nos palácios dos reis. Mas o que vocês saíram para... Não. Mas por que vocês foram para o deserto? Vocês foram para ver um profeta? Tá. Bom, fizeram bem. João, ele verdadeiramente é um profeta. Tá? E muito mais do que um profeta. Ele é um mensageiro profetizado pelo profeta Isaías. João, ele veio para preparar o caminho de Cristo. Para que o povo de Israel estivesse preparado para a primeira vinda do Messias, que aconteceu há 2000 anos atrás. E também preparar as coisas para que o Senhor Jesus ele pudesse se cumprir a sua missão aqui na terra, sacrificar a si mesmo a favor de toda a humanidade, para que todos os homens e mulheres que crerem no seu nome sejam salvos. No versículo 28, o Senhor declarou que entre todos aqueles que nasceram de mulher, não há homem, não há uma pessoa maior do que João Batista. O Senhor está declarando que João Batista ele é maior do que todos os homens e mulheres do Antigo Testamento. Ele é maior do que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Ele é maior do que os justos, os reis e os profetas do Antigo Testamento. É claro que João Batista ele não é maior do que o Senhor Jesus. Nesse momento, o Senhor ele excetuou a si mesmo quando ele declarou aquilo a respeito de João. E o Senhor declara que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O que isso quer dizer? O menor dos filhos, a menor das filhas de Deus,
é maior do que João Batista. O que fez João ser um homem tão grande assim? O que fez João ser tão grande foi o Evangelho. Segundo o que me lembro, João Batista ele foi a primeira pessoa a pregar o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho ele declara que a salvação ela não vem por obras, ela vem mediante a fé. No Antigo Testamento, dos homens eles seriam justificados por suas boas ações. Isso mostrando que, como dizer, a justificação, a salvação dos homens dependiam deles, do que eles fizessem. Mas com a mensagem do Evangelho, as coisas mudaram. A salvação de todos, a justificação de todos não depende deles, mas depende de Deus. E para alguém ser salvo, uma pessoa ela tem que crer no nome do Senhor Jesus. Crer na justiça de Cristo. E os que crerem em Jesus, crerem na sua justiça e no seu testemunho, essas pessoas serão justificadas por Ele. Elas não precisam fazer nada. O que elas precisam fazer é crer em Jesus Cristo e receber a Ele e como Senhor e Salvador de suas vidas. A multidão que estava seguindo o Senhor Jesus, os que o ouviu e que eles haviam se encontrado com João e foram batizados por ele, e eles justificaram a Deus. Eu acredito que o que foi que eles declararam: Deus ele é justo. Mas os fariseus e os doutores da lei, eles rejeitaram o conselho de Deus que estava sendo dado por meio de seu profeta João. João, tempo atrás, ele pregou uma mensagem dura aos religiosos, para eles não pensarem que eles já estão salvos porque eles são descendentes de Abraão, porque eles são povo escolhido de Deus. Isso eu posso dizer. Isso não é o suficiente para salvá-los. Para eles serem salvos, eles têm que se arrepender de seus pecados. Eles têm que crer e também eles têm que produzir bons frutos. Peço que me perdoem por essa parte, porque João ele não havia dito que eles têm que... Ele não havia dito essa parte que eles tinham que crer. Os fariseus e os religiosos, eles tinham que se arrepender de seus pecados e passarem a produzir bons frutos, dos que era uma demonstração de que eles se arrependiam em um dos males que eles haviam feito durante suas vidas. Mas os fariseus, eles rejeitaram as palavras de Deus que estavam sendo ditas por meio do seu profeta. Eles provavelmente eles estavam agindo como aquelas pessoas que diz, como dizer, você precisa da salvação. Mas ele disse, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso. E tais pessoas assim, quem pensa dessa maneira, ela não reconhece que ela é pecadora, e que ela precisa de Jesus, ela precisa de salvação. Ela pensa que isso aqui, porque ela é boa, ela vai entrar no céu. Mas na verdade não é bem assim. Um único pecado é o suficiente para condenar alguém ao inferno. E que, portanto, todos, sem exceção, precisam se arrepender de seus pecados e serem salvos. Cometi mais um erro aqui, me perdoe. Crianças, as pessoas que não podem, pessoas que não têm capacidade de, por exemplo, crer, não têm capacidade de entender o Evangelho, e pessoas que ainda não chegaram à idade em que elas têm consciência do que é bom, mal, ou o que é pecado, há esperança delas serem salvas. Mas se alguém já chegou à idade e que tem consciência do que é pecado, uma pessoa tem capacidade de crer e de entender, se ela não se arrepender, ela será condenada ao inferno. Mas se ela crer em Jesus e o receber, ela será salva
e entrará no reino de Deus. No versículo 31 em diante, o Senhor Jesus disse: E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens da geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que o Senhor está querendo dizer? Ele estava fazendo uma comparação de a quem os fariseus, os religiosos e os que são semelhantes a eles se parecem. Sim, eles parecem com os meninos que, quando ouvem uma música, eles não dançam. E quando eles ouvem uma lamentação, não choram. É uma linguagem figurada para dizer que o Senhor Jesus, ele pregou o evangelho àqueles homens e eles não se alegraram. O Senhor pregou o arrependimento e eles não se arrependeram. João Batista, ele veio, ele pregou e ele não comia pão nem vinho. E aqueles homens o acusaram de estar endemoniado ou então influenciado por demônios. O Senhor Jesus, ele veio, ele pregou e ele comia pão, ele bebia vinho e o acusaram de ser um guloso e talvez aqui estavam querendo acusá-lo de ser um beberrão, alguém que bebe demais, mas também o acusaram de ser publicanos e pecador, amigo dos publicanos e pecadores. Eles estavam querendo dizer que ele era amigo de traidores, ladrões e transgressores da lei. Mas a resposta que o Senhor dará a eles é que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Deus. Uma coisa que eu quero dizer aqui é que não queira agradar a todos. Não queira ser aprovado por todos. João Batista, ele não fez uma coisa e os fariseus o acusaram de estar endemoniado, influenciado por demônios. O Senhor Jesus, ele fez o que João não fez, e os fariseus também o acusaram. E ainda fizeram acusações mais graves do que haviam sido feitas a João. Isso mostra que, independente do que você fizer, algumas pessoas, elas vão te condenar, elas vão te reprovar. Tá? Elas não vão se agradar de ti, independente do que você fizer. Você poderá fazer o bem ou o mal, ou nada. E alguns ainda assim vão te reprovar. Tá? Não vão gostar de você. Se você quiser agradar alguém e ser aprovado, agrade a Deus. Busque a aprovação dele. O Senhor, ele é bom. Ele é justo. Ele não comete maldade. Ele não faz injustiça a ninguém. E algo mais também aqui é que nessa acusação que os fariseus disseram, acusaram Jesus de ser amigo de publicanos, que estão querendo dizer amigo de o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele amava as pessoas. Para ele não havia diferença entre uma e outra. Todos os homens e mulheres, eles são pecadores. Não há um justo sequer, como o livro de Eclesiastes diz. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O Senhor, ele veio ao mundo não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele andou com publicanos, ele andou com transgressores da lei, para salvá-los. Ele os amou e os chamou ao arrependimento, para que assim eles recebessem um perdão, a salvação, e fossem curados e transformados por ele. O Senhor, ele tem poder para fazer pecadores se tornarem justos e corruptos em santos.
E no versículo 35, o Senhor dá uma resposta. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Os atos de Cristo, eles são justificados por todos os homens e mulheres que ele salvou. Os fariseus, eles não praticavam o amor ao próximo. Quando alguém pecava, eles condenavam. Mas o Senhor Jesus, ele fazia diferente. Quando alguém pecava, ele tinha misericórdia da pessoa, ele se compadecia dela. Ele dava a oportunidade de se arrepender e receber o perdão. Ele dava a ela uma nova chance para fazer o que é certo. E assim ela não tivesse que morrer, mas que ela vivesse. Sim. A justiça de Cristo, ela é manifestada em seus filhos, em suas filhas, aliás, espirituais. Isso. Porque ele teve misericórdia das pessoas. E com isso, as pessoas que receberam a sua misericórdia, elas produziram frutos de justiça. E assim, a justiça de Cristo é maior do que a dos fariseus. Os fariseus, eles condenavam o seu próximo. Mas o Senhor Jesus, ele perdoava as pessoas. Ele as amava. Ele levava elas ao arrependimento. E com isso, elas não apenas se arrependiam dos seus pecados, mas elas mudavam de vida e praticavam boas obras e glorificavam a Deus. Isso mostrando que se era justo condenar as pessoas, é ainda mais justo amar a elas e perdoá-las. E lhes dar uma nova chance. Porque a vida de um pecador arrependido produz muito mais frutos do que a vida de um pecador morto. Bom, meus irmãos, esta aqui é a penúltima parte desse estudo bíblico, capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. E é por aqui que termina a penúltima parte. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que aperte no botão de gostei e também compartilhe ele para os seus. E se inscreva no canal se algum de vocês ainda não é inscrito. E também deixe nos comentários o que você achou desta mensagem, se ela falou com você. E também se você tem alguma interpretação desses textos, alguma interpretação que não tive. Divulgue ela para que eu e outras pessoas também possamos conhecer o que você entendeu desses textos bíblicos. Que Deus abençoe vocês e os guarde em nome de Jesus. Amém.